Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Anderson, eu sou criador do site Critério Revisão, eu sou revisor de texto, eu sou mestre em Linguística, atuei como pesquisador na Universidade de Brasília, já participei de projeto de pesquisa e eu estou aqui para auxiliar os meus clientes, os meus leitores, né, em relação a uma etapa de elaboração de trabalho acadêmico que confunde muita gente, né? Principalmente quem está iniciando, que ainda não é pesquisador mesmo, geralmente o pessoal que está fazendo TCC, monografia, que é o referencial teórico. Primeiramente eu vou trazer uma definição e vou explicando, né? Vou trazer umas ilustrações aqui, algumas imagens de sumários de alguns trabalhos de universidades federais, para vocês verificarem como que o trabalho é organizado. Primeiro eu tenho a dizer que é variável a maneira de elaborar um referencial teórico de instituição para instituição. Alguns gêneros acadêmicos, como o artigo científico, podem não trazer essa discussão do referencial teórico. Ou então, podem trazer muito por cima. Agora, os outros gêneros, que são dissertação, tese e TCC, ele geralmente tem o referencial teórico. Há um paradigma científico hoje, né, que questiona a necessidade de trazer o referencial teórico. O que seria o referencial teórico? Seriam as discussões dos autores sobre o que você vai pesquisar. Então, alguns pesquisadores questionam se é realmente necessário trazer num trabalho toda aquela, entre aspas, vamos dizer assim, ladainha pesada teórica sobre um trabalho. Eu concordo, eu acho que para quem está iniciando é fundamental, né? E para um rigor mais clássico de produção de trabalho acadêmico, o referencial teórico é importante, importantíssimo. Porque para a gente fundamentar algo, né, para a gente construir algo, a gente precisa se embasar em outras ideias de outros autores. O referencial teórico nada mais é do que as constatações, as argumentações de autores que pesquisaram sobre determinado tema. E aí você utiliza mais de 2, 3 autores no seu referencial teórico, né? Na verdade muito mais, acredito que uns 6, 7, para conseguir desenvolver essa argumentação, a argumentação relativa ao recorte temático do seu trabalho. Então, primeiramente você vai pensar no tema do seu trabalho, vai recortar esse tema, certo? E pensar no seu problema de pesquisa, ou nos seus questionamentos de pesquisa, e a partir daí começar a consultar a bibliografia. Você vai pesquisar, e quando eu falo bibliografia, você não vai abrir a Veja, nem site de blog que fale sobre o assunto. Você vai pegar autores que sejam acadêmicos, em sua maioria, ler esses autores, não precisa ler o livro inteiro, porque ninguém vai ter tempo de ler o livro todo, verificar no sumário quais são os tópicos daquela obra que se articulam ao que você pretende estudar, e vai ler. E vai começar a sublinhar as ideias principais para você desenvolver o seu trabalho. Certo? E com base nisso, né, você vai conseguir desenvolver o seu referencial teórico. Então, o referencial teórico nada mais é do que você trazer vozes de outros autores pesquisadores para o seu trabalho, porque tudo que você diz em um trabalho tem que ser fundamentado, né? Não pode ser a sua opinião, tem que ser baseado em algum outro autor, em algum outro teórico, certo? A gente, vamos dizer assim, entre aspas, né, validar algo que é feito em ciência depende do que uma comunidade científica, às vezes, e em grande maioria das vezes, pensa. Então, o referencial teórico ele existe nesse sentido, para trazer o conhecimento sobre o que você vai pesquisar. Porque, às vezes, um autor ele tem um posicionamento diferente sobre o que você vai pesquisar, diferente de outro autor, aí você tem que confrontar esses autores, né, ler, olha, fulano 2012 fala isso, ciclano 2002 fala aquilo outro. Né? Por que o de 2002 estava falando aquilo? Ele tá a pesquisa naquele período ali era diferente do que se avançou hoje, né? E tem uma outra questão. Você tem que trazer autores tanto contemporâneos quanto clássicos. Não fique só nos autores lá antigos, ou então só nos autores contemporâneos. É preciso ter
esse feeling, entender isso daí para poder você desenvolver um bom trabalho. Cuidado com autores que não sejam muito renomados. Cuidado com... Às vezes seu colega fez um trabalho, você pode até citar o seu colega. Se ele não for um pesquisador renomado, se ele não for um pesquisador com muita influência. É até um pouco hipocrisia falar isso, né? Porque, poxa, se o meu colega mestre, doutor, desenvolveu pesquisa, por que eu não posso citar ele? Se as pesquisas naquela área, né, se houver poucas pesquisas e ele tiver feito uma grande contribuição, você pode citar com certeza ele ali, ele vai ser uma referência, pode até se tornar uma referência. Agora, se já houver uma cultura ali, uma cultura, eu vou colocar, gente, uma cultura acadêmica sobre determinado assunto, que segue determinados autores, você deve citar pelo menos 2 desses autores, desse grupo, né, que já é conceituado, entende? E não ficar trazendo autores novos e aleatórios que às vezes nem são pesquisadores, porque isso pode deixar o seu trabalho a desejar bastante, entendeu? Então, o referencial teórico, ele é isso. Ele pode ser organizado em tópicos, certo? A maneira que você vai organizar o tópico da sua pesquisa, ela pode variar de pesquisador para pesquisador. Imagina que 2 pesquisadores desenvolvam um trabalho sobre o mesmo tema, com os mesmos questionamentos de pesquisa. Eles poderiam seguir caminhos diferentes para desenvolver esse trabalho e topicalizar o referencial teórico de maneira diferente, né? Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui bem superficial para vocês tentarem entender. Se eu tenho um trabalho sobre... Eu vou desenvolver um trabalho sobre o lúdico em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Trabalho na área de educação. Vamos dizer que eu divida o meu referencial teórico em 5 sessões. Eu não preciso de um número específico para dividir, mas não faz sentido eu dividir em 2 ou só em uma, né? Eu tenho que dividir ali em uma sequência lógica para o meu título e para o meu problema. E também que se articule ali aos meus objetivos, que reflita os meus objetivos, o tema, o recorte e o problema. Então, digamos que eu nem estou pensando em problema aqui em relação ao lúdico, estou pensando só no tema genérico, certo? Então, lúdico no processo de ensino-aprendizagem. A importância do lúdico. Aí vamos afunilar para estudantes do ensino básico e do ensino fundamental. Pessoal, eu posso criar uma sessão sobre a definição de lúdico por vários autores, citar vários autores ali. Eu posso fazer uma sessão histórica sobre o ensino, né, e como que o lúdico entra no ensino. Eu posso desenvolver uma outra sessão sobre, não sei, mitos em relação ao ensino, com base no lúdico, né? O lúdico, os mitos que se criam em relação ao lúdico no ensino. Eu poderia criar uma subseção dessa. E se o meu trabalho vai falar sobre ensino fundamental, o lúdico no ensino fundamental e médio, é interessante que eu tenha uma sessão ali puxando o lúdico para o ensino fundamental e médio. Aí seria a última sessão lógica ali amarrada. Dependendo da complexidade do trabalho, eu não vou poder fazer essa estrutura tão lógica dessa maneira. Alguns trabalhos, eles poderiam fugir a essa sequência. Não seria só partir do título e desenvolver os tópicos, né? Porque dependendo, isso não funciona dessa maneira, né? Alguns trabalhos, pessoal, eles misturam metodologia com teoria. Então, o referencial teórico e metodológico, às vezes, são trazidos em uma sessão só. Isso você tem que discutir com o seu orientador, porque alguns orientadores trazem teoria junto de metodologia.
ou misturam os dois. Mistura o referencial teórico do seu tema junto com a metodologia do tema. Tem autor e tem pesquisador que faz essa diferenciação, certo? De maneira geral, definir os tópicos do referencial teórico depende do quê? Depende dos seus objetivos, dos seus questionamentos e do seu tema. Vocês podem verificar aí nesse exemplo que eu mostrei aí a divisão do trabalho pelo sumário. Percebam aí a relação dessa divisão com o título. Dá para perceber aí? Né? Vocês podem consultar outros trabalhos também, e isso pode facilitar a compreensão do que seria esse referencial. Em relação à quantidade de páginas, eu sugiro que sejam redigidas. Se o seu trabalho tiver 100 páginas, não tem um limite específico, viu? Mas assim, eu acredito que o referencial teórico não pode ser maior do que o capítulo de análise e do que o capítulo metodológico. Não pode ser maior. Né? Ele também não pode ser tão fraquinho. Não pode ser se o seu trabalho tiver 100 páginas, você não vai fazer um referencial teórico de 2. Você tem que topicalizar as sessões articuladas ao tema e ao problema, certo? E, em média, pelo que eu vejo aí, trabalho de 100 páginas tem 20, 30 páginas de 30% de referencial teórico, certo? Espero que tenha ajudado vocês. Verifiquem outros trabalhos e, o melhor, verifique em relação ao seu orientador, trabalhos que ele orientou, porque ele pode seguir uma lógica em relação a isso. Né? E o fato de você olhar outros trabalhos pode facilitar a compreensão do que seja essa elaboração, principalmente na sua universidade, nos trabalhos orientados que o seu próprio orientador orientou. Entendeu? Muito sucesso para todo mundo. Se tiver gostado, dá um like aí. E qualquer dúvida, escrevam no meu blog. Eu prefiro que vocês escrevam por lá, porque eu não tenho tempo de responder aqui os questionamentos do YouTube. O link está aqui embaixo. Muito sucesso para todo mundo.